Fala galera, Metal Never Dies na área. Nesse vídeo, venho prestar uma homenagem a um guitarrista que teve uma influência muito grande, posso falar particularmente na minha vida, com suas contribuições homeras, sensacionais, em discos nos quais ele participou, dando as suas contribuições extremamente maravilhosas. No dia 20 de janeiro de 2025, nos deixa John Sachs. Um cara que, para quem conhece, dispensa comentários no quanto esse cara era bom, como a guitarra dele era marcante, como ele alegrou e contribuiu com discos sensacionais. Certa vez, no início do canal, eu vinha com uma proposta de indicações de discos. E acredite se quiser, eu falei muito do John Sachs. Porque a banda que ele iniciou, quando ele apareceu para o mundo, foi no Tags of Pantene, no disco Spellbound, de 1982. Esse disco, na minha humilde concepção, ele teve uma influência absurda, muito marcante, principalmente na época da New Wave of British Heavy Metal. Foi destaque, foi um disco que chamou muita atenção, e principalmente o John Sachs, que ele ingressa na banda e com as suas contribuições maravilhosas, com a sua forma muito técnica, uma guitarra bem forte, bem aguerrida, bem marcante, os seus riffs, enfim. Quem conhece John Sachs sabe do que eu estou falando, como era muito perceptível você reconhecer o som da guitarra dele, um estilo dele próprio. E ele fica imortalizado com discos que simplesmente são inesquecíveis. Ele vem, ele entra, aparece para o mundo com Tags of Pantene, com o disco Spellbound. E logo em seguida, o Thin Lizzy, do saudoso Phil Lynott, quando percebe o quanto esse cara era bom, chama o John Sachs para integrar no Thin Lizzy. E ele grava o último disco de estúdio com Phil Lynott, o Thunder and Lightning, de 1983, outro disco sensacional, estrondoso, uma despedida maravilhosa do nosso saudoso Phil Lynott. Ou seja, o John Sachs, já no seu segundo álbum, primeiro com Tags of Pantene, Spellbound, em 82. Em 83, ele vai para o Thin Lizzy e lança o último disco de estúdio com Phil Lynott, o Thunder and Lightning, de 1983. Percebam, e logo em seguida, quem pega ele, puxa ele, é o David Coverdale e traz ele para o Whitesnake. E aí o que acontece? Ele lança somente 2 discos com Whitesnake, para mim, são os melhores discos da banda. O Slide In, de 1984, e o anônimo Whitesnake, de 87. Só para você ter noção do que eu estou falando. Eu fiz recentemente um vídeo sobre o Rock in Rio, falando da apresentação que marcou os 40 anos da primeira apresentação do Iron Maiden no Brasil. E sabe quem tocou guitarra no show do Whitesnake, juntamente na mesma noite do Iron Maiden, no dia 11 de janeiro de 1985? Pois é, o John Sachs, juntamente com David Coverdale e companhia, no Whitesnake, fazendo um show apoteótico,
No vídeo que eu falo do Rock in Rio Iron Maiden, eu falei bem claro, na minha humilde concepção, minha humilde opinião, foram os 2 melhores, maiores shows daquela edição tão avassaladora do Rock in Rio de 1985. E o John Sachs arrebentou na guitarra, deu um show. A fase tocando as músicas da fase antiga do Whitesnake, como cresceu, a roupagem que deu mais peso e a linha de guitarra dele sensacional. E aí quando vinha com as músicas do Sliding In, Deus do céu. Então é sensacional. Falei aqui de 4 álbuns na década de 80 que, particularmente falando, para mim foram muito marcantes. Repetindo, Tigers of Pantang, Spellbound de 1982, Thin Lizzy, o disco Thunder and Lightning de 1983, Sliding In do Whitesnake de 1984 e o anônimo Whitesnake de 1987. O que foi esse disco? O que foi esse disco do Whitesnake de 1987? Foi um estrondo mundial. Whitesnake ganhou o mundo. Músicas como Still of the Night, Cry in the Rain, no caso Cry in the Rain, regravação. This Love. O que foi This Love? Toca até hoje nas rádios aí. Se você ouve uma rádio contemporânea, vai tocar This Love com toda certeza. Uma música que está marcada entre as baladas de rock e metal. This Love tá lá, vai tocar sempre. E quem contribuiu para isso tudo foi o fantástico, talentosíssimo John Sachs. Então, chega a doer por ser um cara que eu cresci ouvindo esses discos. Falei de 4 aqui. Depois ele monta a banda dele, o Blue Mother. Tem 2 discos muito bons, hard rock de primeira linha. E depois ele vai fazer tributos ao próprio Thin Lizzy, com discos, até regravações, tributos que ele faz, discos ao vivo, fenomenais, aula, simplesmente aula. Então vale muito a pena. Se você não conhece a obra desse cara, se tu curte o som, tu gosta de som de guitarra, cara, não perca tempo e escute, porque são obras maravilhosas, pauladas na orelha. Para quem curte o bom e velho hard metal, é fenomenal os discos que o John Sachs participou. Então fica aqui essa minha humilde e singela homenagem. John Sachs partiu devido a um câncer, perdeu a luta contra o câncer. Então a gente vê aquele cara lourão tocando a sua guitarra, sua Gibson Les Paul, arrebentando, um feeling lindo, cara. E é isso, a única certeza que nós temos na nossa vida, que um dia nós iremos partir. Os nossos heróis, aquele que tanto nos alegraram, estão partindo. Esse é o ciclo da vida, não tem o que fazer, não há o que a gente possa mudar. É a ordem natural. Partiu com 65 anos. Nasceu no dia 29 de julho de 1959, na cidade de Reading, Inglaterra. Então, fica aqui a minha mais humilde homenagem a esse talentosíssimo guitarrista, virtuosíssimo, muito marcante, com esses discos, cara, tem nem palavras. Como eu morri ouvindo esses álbuns que o John Sachs participou, com as suas contribuições maravilhosas. Então, fica aqui muito sentido, porque mais um se vai, mais um cara que a gente admirava muito, mas é isso. Então, mais uma vez, fica aqui o meu agradecimento a John Sachs, toda a sua obra
todo o seu talento, as suas contribuições sensacionais nos álbuns nos quais ele participou. Então, é isso. Conforme tenho costume dizer para cada um de vocês, see you next time.